Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla-Riei, trazendo mais um corte para vocês nessa manhã, nesse sábado aí, jogão mais tarde, às 17h45 no estádio do Maracanã, Flamengo vs Vasco. Vocês estão trazendo aqui para vocês a provável escalação do Negão para o duelo de hoje. Então, se você é novo, já deixa aquele like e se inscreva, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil. Vasco da Gama na ida, o Flamengo saiu à frente. Valeu, pessoal. Neste fim de semana tem semifinal de Campeonato Carioca com um grande clássico no Maracanã, o Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco, 17h45 neste sábado. Na primeira partida, o Flamengo venceu por 1-0, gol de Bruno Henrique no estádio Newton Santos, um Engenhão, então aumentou a sua vantagem. Campeão da Taça Guanabara, joga por 2 resultados iguais, agora pode perder por 1 gol de diferença, que avança a sua 7ª final consecutiva de campeonato estadual, marca presença nas decisões desde 2019. Para essa partida, o Flamengo tem Alexandro e também Juninho liberados pelo departamento médico, estiveram fora do primeiro jogo, então estão recuperados de problemas musculares, estão à disposição do técnico Felipe Luiz. O Danilo teve um controle de carga e foi poupado do primeiro jogo, também volta a ficar à disposição do Felipe Luiz, Danilo convocado para a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior, e o De La Cruz, que foi poupado, digamos assim, da primeira partida, esteve no banco de reservas, mas por conta do gramado sintético, Felipe Luiz explicou isso, não entrou, também vai voltar a jogar pelo menos alguns minutos ali no Maracanã. Expectativa de casa cheia, bem diferente do primeiro jogo. O Flamengo aí tem um bom retrospecto contra o Vasco nos últimos 31 jogos, apenas 2 derrotas. O Flamengo, para perder essa vaga, tem que ser derrotado por 2 gols de diferença. Então, expectativa que o time possa fazer mais uma boa atuação no Maracanã e avançar, como eu disse, para a 7ª decisão seguida de Campeonato Carioca. No Vasco, o Fábio Carille quer aproveitar o embalo da grande vitória e classificação na Copa do Brasil diante do Nova Iguaçu por 3-0 para poder reverter a vantagem no duelo de volta da semifinal contra o Flamengo. O time teve uma novidade, que foi o Felipe Coutinho voltando ao meio-campo e voltando a jogar bem. Marcou 2 gols na classificação na Copa do Brasil. E a novidade no ataque também foi o Nuno Moreira, que fez a estreia dele diante da equipe da Baixada Fluminense e conseguiu um ótimo desempenho com uma assistência, várias tabelas com o Felipe Coutinho, saiu muito ovacionado pela torcida. Então o Fábio Carille, para esse confronto, onde tem que ganhar por mais de 2 gols, vai levar um time mais ofensivo. Vai formar um meio-campo com o Hugo Souza, com o Jair e com o Felipe Coutinho, já que o Tietê também, com uma lesão no joelho direito, ainda vai ficar fora da equipe. A grande dúvida está no ataque. Verratti é no meio, Ryan à direita, mas na esquerda a grande estreia do Nuno Moreira faz com que o Carille tenha uma pulguinha atrás da orelha. Ele está na dúvida entre o português e o Lloyd Augusto, que ganhou minutos contra o Nova Iguaçu e no primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo. Ainda paira essa dúvida na ponta esquerda para saber quem vai ser o titular no ataque do Vasco. O Carille não tem muito tempo para definir isso, não treinou porque o time teve que descansar por causa do jogo da Copa do Brasil para esse jogo contra o Flamengo. O principal foco do treinador é trabalhar o mental da equipe para essa decisão no campeonato estadual. Vamos ouvir. A preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. Tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte, temos que jogar. Fábio Carille com uma missão muito difícil diante do Flamengo. Nos últimos 15 anos, o Vasco só conseguiu ganhar do maior rival por 2 ou mais gols de diferença 2 vezes. Uma em 2016, quando venceu por 2-0, e a outra quando derrotou o Flamengo por 3-1, lá em 2021. Abrindo agora, a gente vai falar agora
porque tá aqui o telão do Flamengo Vasco, e eu quero te perguntar uma palhinha sobre esse jogo, meu caro Gustavo Zupac, palhinha do confronto dos milhões. Palinha era bom jogador. Enquanto se jogava, os dois Os dois, exato. Em condições normais, o Flamengo é favorito contra o Vasco. Tendo a vantagem do primeiro jogo, tendo a vantagem da primeira fase, o Flamengo é ainda mais favorito contra o Vasco. O Vasco vai tentar transformar os bons sinais do jogo contra o Nova Iguaçu, Felipe Coutinho, o Nuno aberto pela esquerda, o meio-campo trabalhando melhor com a bola, como algo que possa ser aproveitado no sábado amanhã contra o Flamengo. Mas são jogos completamente diferentes. Acho mais possível o Vasco extrair o lado anímico do que propriamente o lado tático do jogo do meio de semana para o jogo deste sábado. O Flamengo bastante favorito, o time vem muito bem com o Felipe Luiz e a tendência é o Flamengo confirmar a vaga para a final do Campeonato Carioca. Agora sim, abrindo a rodada de número 28 do Campeonato Italiano. Jogos no verão. Ressignifica a posição de capitão ou apenas jogou para a galera? Não, eu acho que ele agiu como um capitão de verdade. O capitão tem que defender os interesses do seu time. E jogar naquele calor era criminoso, vamos combinar, né? Era absolutamente criminoso. Então vamos começar a dar boa noite a todo mundo que já está aqui. A galera está chegando ainda. Então vamos começar a conversar direto, tete a tete. O Miguel, boa noite, RMP. Sentimos sua falta. Suas lives são necessárias. Temos que o Felipe Luiz deve estar preocupado. Ele vai fazer esses jogos, vamos que ele faça esses 3 jogos, e ele vai para a seleção uruguaia. E lá, nego chupa o sangue dele. Lá, nego não quer saber de... não, vamos tomar cuidado com o Felipe Luiz para ele jogar no Flamengo. Não. Nego quer que ele jogue os 2 jogos da data FIFA e treine, tá? Então, o Flamengo vai correr de novo esse risco de entregar um jogador são à seleção uruguaia e receber de volta um jogador baleado. Garanto a vocês que o Felipe Luiz deve estar com a cabeça inchada de pensar em como vão tratar De La Cruz e Arrascaeta, por exemplo. Mas aí concordo com você. No todo, ele não fez jus ao investimento. No todo, não fez. Começou bem, mas depois de lá para cá, justifica o apelido de De La Sus, que muita gente dá, que você usou aqui. E é uma pena, porque era para ser o craque do time, né? O Manuel Santana diz aqui, boa noite, Renato. Eu falo de Paraupebas, no Pará. Olha só. Amanhã o Vasquinho vai tremer na base quando pôr o pé no Maracanã. Eu acho que o Vasco amanhã vai vir com uma tática meio alucinada. Meio alucinada. Vamos lembrar o primeiro tempo de Flamengo e Vasco no tapetinho. O Vasco foi melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. Foi uma porradaria generalizada. Nem parecia futebol. Mas as melhores chances foram do Vasco. No segundo tempo, depois do intervalo, o Felipe reajeitou o Flamengo e o Flamengo aí tomou conta do jogo. Mas eu acho muito provável que o Carille vai tentar repetir aquele início do primeiro jogo. Só que agora o Felipe Luiz já sabe, já viu. Só se o Carille tirar um coelho de cartola e vier com uma tática diferente. Aquela tática do primeiro tempo, botava inclusive algumas jogadas com quase todos os jogadores de um lado só, do lado esquerdo do ataque do Flamengo, do lado esquerdo da defesa do Flamengo, do lado direito do ataque do Vasco, concentrava todo mundo ali, jogava para lá e o cara cruzava para o outro lado, supostamente tinha alguém solto. Isso aí o Felipe já viu como é e já neutralizou. Vamos ver o que o Carille pode. O Vasco vai jogar reforçado, né? Chegou um jogador português que até jogou muito bem no jogo da Copa do Brasil e saiu até falando bobagem, que o Flamengo não é esse bicho-papão todo, não sei lá o quê. Vamos ver. Felipe Coutinho jogou bem o último jogo, fez 2 gols, meteu 2 gols, um golaço, um de pênalti, um golaço. Eles vão vir com a corda toda. Com a corda toda. Melhor que o Flamengo pode fazer é ele, Flamengo, sair marcando o Vasco em cima, coisa que não fez no primeiro tempo do último jogo, sair marcando em cima e meter logo um gol.
Se você mete logo um gol no Vasco, pô, o cara é escacildo. Agora são 3 que eu tenho que fazer. Já começa a dar uma brochada. O velho tricolor, meu velho amigo, até de Instagram hoje em dia e de Facebook, diz: boa noite, RMP, mestre Renato. Você torce para a escola de samba? Já torci mais, eu sou mangueira. Como quase todo rubro-negro, eu sou mangueirense. Mas vou te contar uma coisa, só para você ter uma ideia. Não vi nenhum desfile de escola esse ano. Antigamente, aqui mesmo, muitas vezes a família subia e nós assistíamos aos desfiles na televisão, né? Ficávamos acordados até de madrugada para ver as escolas que entravam de madrugada. Esse ano não vimos nada. Vimos alguns melhores momentos no Só estou recebendo uma informação aqui de um setorista do Flamengo. Eu vou dar o nome dele, Júlio Miguel Neto. Me dizendo que, por causa da pegada do que o jogo deve ter amanhã, talvez o De La Cruz comece no banco. O Júlio Miguel é um cara muito bem informado. Então, ele acha que o ataque vai ser Luiz Araújo, Plata e BH. Pode ser. Luiz Araújo provavelmente na esquerda, Plata caindo pela direita e centroavante, perto ali do Bruno Henrique, e aí o Gerson no meio campo. Aí o Júlio reforça com como é que se diz? Um argumento que também faz um certo sentido junto do que o Felipe Luiz tem pensado, que ele ainda acha que botar o De La Cruz e o Arrascaeta juntos, nesse estágio, enfraquece muito o meio-campo. Então, vamos lá, vamos tentar de novo imaginar aqui. O Júlio, se tiver mais alguma dica, ele pode me passar aqui. Acho que deve jogar. Rossi, Wesley, acredito eu, Danilo e Léo Ortiz e Alexandre. Ou Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas está até mais jogado do que o Alexandre. Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Plata, Luiz Araújo e BH. Luiz Araújo pela esquerda, né? Acho que sim. O Júlio me lembra aqui que o Felipe Luiz, e ele tem razão, adora o Plata e o Luiz Araújo. Essa adoração pelo Plata é uma das poucas uma das poucas discordâncias que eu tenho do Felipe Luiz. Eu sou um apaixonado pelo trabalho do Felipe Luiz, mas eu, Renato Maurício Prado, jornalista de 72 anos, com quase 50 de estrada, não consigo ver tanto mérito no jogo do Plata. Eu sei que ele recompõe, mas com a bola no pé, não consigo ver. Então, desse papo aqui, Araújo na esquerda. Aí o Júlio me quebrou. Luiz Araújo, sim. Luiz Araújo. Enfim, voltando aqui, eu tive essa intervenção aqui do bem do Júlio, me dando informações quentinhas. Ele me confirma o que eu já desconfiava, que o Danilo vai começar a titular. Então, a minha única dúvida, para ser sincero, depois desse papo com o Júlio, é quem seria o lateral esquerdo. Eu acho que o Felipe prefere o Alexandre, mas talvez vá de Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas está mais jogado. O Alexandre ainda não jogou, desde que se machucou. O Ayrton Lucas já entrou jogando. Para mim, depois desse papo aqui com o Júlio, a única dúvida que eu tenho é, de fato, a lateral esquerda. Rossi, Wesley, Danilo, Léo Ortiz, a dúvida entre Alexandre e Luiz Araújo e Ayrton Lucas, Gerson, Pulgar
Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo. É esse o time. É esse o time. Mas, enfim, eu insisto, eu só não consegui ver ainda tudo que o Felipe vê no Plata. Mas, enfim, o time está jogando, o time está ganhando, o time está rendendo. Então, palmas para o Felipe Luiz. Vamos retomar aqui os papos. Júlio, valeu, cara. Obrigadão. Abraço forte. Márcio Gomes, Tony, boa noite, RMP. Caso fosse possível trazer 3 jogadores dos anos 2000, quem você traria? Eu traria Léo Moura, Renato Abreu e Adriano. Renato Abreu, excelente finalizador, é verdade. Chutava, batia falta como não sei o que, chutava muito bem de fora da área. Principalmente no... mas eu não era... Eu concordo com a sua análise do Renato Abreu, mas eu não o traria, não. Entre o Adriano e o Romário, eu traria o Romário, não traria o Adriano. Porque o Romário podia ser... não ser atleta, mas ele estava sempre lá e estava sempre guardando. O Adriano, você nunca sabia, né? O Adriano chegou em 2009, fez um início de campeonato espetacular. No final do campeonato já estava com bolha no pé, da lâmpada, da motocicleta, parará. Não fez nem os gols decisivos que o Flamengo precisava na reta final do campeonato. Então, para trazer atacante, eu traria o Romário. E o lateral, o Léo Moura, foi um baita lateral, concordo com você. Foi um baita lateral. Enfim, vocês podem aqui dar seus palpites. Quem você traria de jogadores do Flamengo? Lateral direito, Rodinei, que está fazendo muito sucesso com a camisa do Olympiacos da Grécia, deu uma entrevista ao GE e ele comparou a história de superação dele com a história de superação de Wesley e até mesmo de Willian Arão. Olha o que disse o lateral direito Rodinei. Abre aspas para o jogador. Sofri muito no Flamengo. Às vezes o time tomava um gol do meio de campo e os outros. O Rodinei está em campo. Era sempre culpa minha. A primeira vontade que dá quando você está mal e a torcida pega no pé é ir embora. Eu ainda saí emprestado por 1 ano e meio. Depois voltei e consegui dar a volta por cima. O Wesley passou por muitos momentos difíceis e deu a volta por cima. Eu fico muito feliz porque é como a minha trajetória, a trajetória do Arão e de muitos jogadores no Brasil, não só no Flamengo, que já sofreram muito com essa perseguição. O Wesley passou por isso, mas sem dúvida está entre os melhores laterais do Brasil. Está jogando muito. Dar os parabéns pela resiliência. Joguei 7 anos no Flamengo, sei que não é fácil. Cada porrada que levei ao longo desses anos foi aprendizado. Faz o cara ser mais forte. Hoje, se os torcedores estão me vaiando, na minha cabeça estão me aplaudindo, porque minha orelha já queimou muito com 70 mil no Maraca. Eu fico imaginando o Rodinei falando isso, e ele fala com sinceridade, é de fato o que ele pensa. E por falar em Rodinei, eu sempre bati palma para o Rodinei em relação a isso. Era um jogador que não caía na pressão. Ele era vaiado em um lance, seguia normalmente, no lance seguinte fazia uma jogada boa e pronto, a vida seguia. O psicológico do Rodinei é muito bom. E não é só o psicológico não, o futebol também, porque eu acho que ele não foi, digamos, valorizado da maneira que deveria ter sido valorizado em vários momentos. Passado o Rodinei, boa sorte ao Wesley, que bom que o Wesley também deu a volta por cima. Agora vamos falar de Libertadores, galera, porque saiu aí, a Conmebol divulgou os potes, tá? Os potes, deixa eu pegar aqui, vamos lá, vou pegar aqui os potes para o sorteio que será no dia 17 de março, ou seja, uma segunda-feira, tá bom? E olha, preste atenção aí. Pote 1, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo, Racing. Pote 2, Olímpia, LDU, Internacional, do Brasil, obviamente, Libertad, Independente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. Pote 3, Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sport Cristal, Universitário, Talheres, Deportivo Táchira e Universidade do Chile. E o pote 4, o último, Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antônio e os demais, 1, 2, 3, os 4 outros serão definidos através da fase pré-Libertadores. Tem o Corinthians, por exemplo,
tem o Bahia também, o Corinthians tomou essa pecada de 3-0 do Barcelona de Guayaquil. Acho pouco provável que consiga reverter essa situação. Esses são os potes, sorteio dia 17 de março. Quem você quer que o Flamengo pegue? Dê sua opinião aí nos comentários. Vamos agora para um dos principais assuntos do vídeo. Boletim médico do Flamengo. O Flamengo emitiu um boletim médico com o chefe do DM, Fernando Sasaki, atualizando a situação de todos os atletas do departamento médico. Antes de mais nada, quero fazer um elogio ao Flamengo. E eu postei nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e vários torcedores de outros clubes elogiando a postura do Flamengo, porque isso é raro. Até o ano passado, por exemplo, o Flamengo, isso não tinha. Um boletim médico assim, quase que de 15 em 15 dias, toda semana, não tinha. E é uma atualização verdadeira, falando, ó, esse aqui está longe de voltar, esse aqui está perto de voltar. É uma atualização verdadeira, é a transparência. Eu acho que isso aqui não faz mal ao Flamengo, muito pelo contrário, só faz bem. Ajuda também fazer com que o torcedor não bote uma pressão demasiada no retorno de um atleta como o Pedro, como o próprio Vinha. Então, parabéns ao Flamengo pela postura e pela transparência ao fazer esse tipo de divulgação através de vídeo, que isso facilita bastante também. E o Fernando Sasaki disse o seguinte: essa semana que foi livre de jogos aí foi muito positiva. Os atletas responderam muito bem aos trabalhos e programações. Michael já está sem dor e realizando trabalho na academia e no campo também. Everton Cebolinha também muito bem, não se queixando de nada e também iniciando trabalho com a preparação física. O Pedro continua com a preparação física, realizando o trabalho de transição, sem queixas. O trabalho com bola tem sido muito tranquilo, respeitando o tempo suficiente e adequado para o jogador. Tudo dentro do planejado. Vinha apresentou essa semana uma grande evolução. Nível de força melhorou. Já está no campo e realizando trabalho com fisioterapia. Juninho e Alexandre já foram efetivados ao grupo. Agora fica a critério da comissão técnica a utilização ou não. Parabéns ao Flamengo novamente pela postura, porque isso aí facilita demais a nossa vida como jornalista e também facilita a vida do torcedor para ele ficar ciente de tudo que está acontecendo lá no departamento médico do Flamengo. E, mudando de assunto aqui, galera, Pulgar não foi convocado para a seleção chilena. E é algo que me chama a atenção. Primeiro, é um jogador sempre convocado. Segundo, não está jogando mal. Pelo contrário, é um jogador que vem atuando bem com a camisa do Flamengo. Peca no cartão amarelo, concordo. Inclusive, vivo falando isso, que ele precisa melhorar. Mas futebol está indo muito bem. Entrei em contato com o Flamengo para saber se tem alguma coisa. O que me falaram é muito estranho. Não sentiu nada, pelo menos até a atualização aqui do boletim médico do Flamengo, que foi emitido nessa sexta-feira. O Pulgar não está na lista. Então, me chama a atenção essa ausência do Pulgar na lista de convocados da seleção